Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje, falaremos sobre o Carnaval. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva também. 1, 2, 3, já. Pausaram? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando ele acabar. Quem quiser comentar, fique à vontade. Vamos para uma oração para começar? Querido Deus amado, me ilumine nesse momento. Que o Espírito Santo fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento. Que tantas pessoas que estão me ouvindo quanto eu mesmo possamos ter nossa mente aberta para aprender tudo que deve ser ensinado. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui conosco, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, o carnaval é uma festa para a gente comemorar, a gente pode ir lá dançar no sambódromo, nos blocos de rua. Hum? Será que é uma festa boa para a gente comemorar? Né? Apesar de ser uma das festas mais populares do nosso país, né, o termo carnaval vem do latim, provavelmente, carnis, carlis lavelle, com o sentido de o que vale é a carne, entendeu? Carnes lavelle, que vem carnaval, carne, carlis é de carna, né? E lavelle de naval, carnaval, entendeu? Carnaval. Então, carnavales. Então, se é o que vale a carne, o que é que a Bíblia mais prega pra gente? Pra gente renunciar à carne, né? Para viver para Deus. Portanto, o carnaval é exatamente o que a Bíblia tanto condena, né? Aí você vê, pra quem tem conhecido enfermeiras nos hospitais aí por aí, principalmente nos públicos, né? Porque em particulares vê a pessoa aí, né? Hospitais com convênios, essas coisas, mas nos públicos. E veja quantas mães que dão à luz exatamente 9 meses após o carnaval, nessa época. Mães que acabam engravidando durante o carnaval e que nem sabem direito quem é o pai. E que muitas vezes depois abandonam seus filhos nos hospitais porque não querem criar. Gente, carnaval é sinônimo de prostituição, é sinônimo de masturbação, é sinônimo de fornicação, é o sinônimo de nudez, é o sinônimo de algazarra, que são coisas que não vêm de Deus. E eu posso pôr outros sinônimos aí se você quiser. Você entendeu? Então, queridos irmãos, é assim. Você vê, por exemplo, geralmente o carnaval ele é montado por escolas de samba, né? Eles que fazem os desfiles da escola de samba. Existem algumas escolas de samba que são vinculadas a clube de futebol, a torcidas organizadas, como a Mancha Verde, Gaviões da Fiel, Independente Tricolor, Dragões da Real, né? São escolas de samba que são ligadas aos clubes de futebol, certo? Só que quanta confusão que você vê no futebol por aí, essas organizadas, agora mesmo, ou com a Gaviões Gaviões não, a Mancha Verde, né? E eu sou palmeirense, mas não posso defender coisa errada, né? Então a Mancha Verde fez uma emboscada para a torcida do Cruzeiro lá, matou gente, rapaz morreu nessa emboscada, na rua, lá na rodovia, troco de quê? E você acha que essas pessoas são pessoas boas? São os mesmos que estão ali no carnaval, são os mesmos. Gente, carnaval não é coisa boa. A Bíblia ensina
O homem e a mulher se vestiram comportadamente. As mulheres desfilam comportadamente ou desfilam praticamente nuas. Tem mulher que desfila só com tapa-sexo. Eu já vi mulher desfilar com o corpo pintado, não sem nenhuma roupa, nua total. E só com tapa-sexo, né, e com a pintura no corpo. Gente, aquilo ali é um antro de perdição. É a tentação da alienação. Você acha que as mulheres desfilando, tudo quanto é aquele monte de homem que tá assistindo lá, não tá olhando para as partes íntimas dela lá? Chama atenção? Gente, não dá pra comemorar uma festa que é totalmente demoníaca. Nós vimos aí uns anos atrás que a própria Gaviões da Fiel colocou no desfile dela lá, eh, Satanás batendo em Jesus. Você acha que isso aí é certo? Entendeu? Então é um antro, é uma coisa que não dá certo. É bonito as alegorias são muito bonitas realmente. Eles capricham nas alegorias, nas coisas. Muitas vezes as fantasias são até bonitas, só que mostram demais, né. Aí você vê o desfile: "Ah, é bonito meu desfile", tudo bem, é um desfile. Só que quando você vai olhar e ver que quem está desfilando lá não está, como é que fala, eh, desfilando para Deus, né, que ali é um antro de perdição, né, infelizmente é uma festa, você vai ver, quando acabar esse carnaval, eles vão jogar o quê? Que o covid tá por aí outra vez com força. Eles estão abafando o caso para poder ganhar dinheiro no carnaval. Gente, nada que seja contra as leis bíblicas deve ser praticado por cristãos. E o carnaval é uma coisa que é totalmente contra. Eu dei para vocês aí alguns exemplos, né, que põem contra. Começando pelo título, né? Só o título lá, o que vale é a carne. Gente, só aí você tem que fugir do carnaval, entendeu? Eu não participo de carnaval, né? Poderia esse ano ter ido, por exemplo, lá no Tatuapé ia ter um bloco de carnaval do Chaves, né? Com temática do Chaves. Mas eu não fui. Eu poderia ter ido para São Paulo para ir, ter ido lá ver, né? Se fosse antigamente, antes de eu me converter, com certeza eu iria. Mas hoje em dia eu não vou não. Eu não vou porque não me convém, não é certo. Entendeu? O carnaval. Então, pra mim não tem coisa. Às vezes eu até assisto depois a apuração dos votos, eu até assisto, né? Torço pra Mancha Verde ganhar. Mas assistir ao desfile, não. Não me faz questão de assistir, não faz questão. Porque, não, então você deve ser viado, né? Não gosta de ver um monte de mulher lá desfilando, lindas, não sei o que, exuberante. Sim, realmente são muito bonitas e não sou viado, não. Mas acontece que eu tenho que olhar e admirar a minha esposa, a minha futura esposa, quando eu estiver casado, e não a mulher dos outros desfilando. Se na época lá de Israel, uma mulher não podia nem mostrar as pernas, a vestimenta dela ia até o tornozelo. Você não vai mostrar nem as pernas, quanto mais mostrar quase nua daquele jeito. Imagina se uma mulher aparecesse vestida daquele jeito ali, né? Do carnaval naquela época, ela era apedrejada. Ela era apedrejada, sem dúvida nenhuma. Seja ela solteira, casada, viúva, não importa a condição que ela tivesse. Ela iria rejeitada, não importa, ela ia ser apedrejada, né? Como prostituta. Você entendeu? Entendeu? Então a nudez do homem e da mulher
É algo íntimo, que só pode ser revelada entre casal, e não entre homem e mulher. E não entre homem e mulher, e não não ao vivo ali, como no carnaval, né. Se você não pode ver um vídeo de pornografia na internet, nós podemos ver um desfile de mulher pelada, praticamente? Gente, a intenção pode ser boa ali, a música, tudo, mas não é o que Deus quer da gente, você entende? Nós temos que seguir a vontade de Deus, não a minha. A minha vontade é ter ido no bloco lá na temática do Chaves, mas eu não fui. Não fui por quê? Porque não é uma coisa certa. Deus não vai aprovar que eu vá num lugar desse. É tentação. Poderia até achar uma menina lá que é interessada por mim. Só que você acha que eu vou querer me interessar por uma moça que tá num lugar como esse? Jamais. Jamais. É. Eu gosto muito do Chaves, mas entre Chaves e Deus eu escolho Deus. Gosto muito do Palmeiras, mas entre Palmeiras e Deus, eu escolho Deus, né? Sempre gostei muito de feijoada, mas entre a feijoada e Deus, eu escolhi a Deus. E rejeitei a feijoada, porque Deus não aprova que eu coma. Compreende? Então é assim, queridos irmãos. A gente tem que entender que ver o que Deus aprova e o que não aprova e seguir. Independentemente se as pessoas que estão na sua igreja sigam ou não. Independentemente se está sendo seguido por outras pessoas ou não. Nós temos que seguir o que Deus quer da gente. Não me importa se fulano segue ou não segue. Não me importa nada disso. O que me importa é eu fazer a minha parte, né? Eu vou decidir por mim, não é pelo fulano, nem por ciclano, nem pelo beltrano. Eu vou decidir se eu vou ser salvo, se eu vou seguir a Deus, por mim, não por nenhum de vocês que estão me ouvindo. Vocês é que vão decidir cada um por si, porque a escolha é individual. Porque se eu pudesse escolher, com certeza eu escolheria a salvação para todos vocês. Mas não sou eu que escolho, é vocês que decidem. Não eu. Eu decido a minha, tá certo? Então é assim, queridos irmãos. Vamos servir a Deus, que Deus esteja por nós, que a vida nos faça bem, tá certo? E que nós possamos fazer o que é certo e não ir nesse antro. Já pensou? Vamos supor, você aí tá na sua vida, tentando estabilizar a sua vida. Aí você vai num lugar desse, acaba seduzido por alguma mulher lá, e aí você faz o quê? Você pega e acaba saindo com ela e ela engravida. Percebeu uma coisa? Acabou sua vida. Acabou. Acabou a tua vida. Porque se ela engravidou, você vai ter que abrir mão de todos os seus planos, né, mesmo não estando estabilizado, ou você vai ter que casar com essa mulher, ou você vai ter que pagar pensão para ela durante 18 anos da sua vida. Então, se você ganharia R$ 2.000, você vai ter que dar 200 para ela. Ah, mas 200? Só que esse 200 vai fazer falta para você. Eu vi o meu tio aqui, ele tinha que dar uma parte do salário dele pra ex-mulher dele, porque ele separou. Não é nem pra filha, é pra ex-mulher. Então, e ele já não recebia quase nada, ele tinha um salário mínimo. E dando uma parte, ele praticamente não tinha dinheiro nem pra viver. Você entende? Então, gente, temos que pensar 1 milhão de vezes antes de tomar a decisão errada, né? Temos que pensar 1 milhão de vezes. Porque depois que tomou errado, as consequências vêm e não adianta. Aí é tarde para se arrepender. Um filho não é brincadeira. Pra você ter um filho, você tem que estar preparado para pôr essa criança no mundo. Tem que estar preparado para educar essa criança, né? Porque você tem que aprender a guiar essa criança no caminho certo, nas fases da vida dela. E a hora que ela chegar na adolescência, você vai ter que saber guiá-la para que ela não entre nesse caminho de ter filho antes da hora, né?
Porque assim é que deve ser. Nós devemos guiar nossos filhos, não se pôr contra ele. Você não vai poder se pôr contra, porque aí não te conta mais nada. Você tem que apoiar a decisão que ele quiser tomar. Você não pode tomar decisão para o teu filho. Deus toma decisão por nós? Não. Ele fez o que era necessário fazer da parte dele. Né? O Filho de Deus, Jesus Cristo, unigênito, morreu na cruz para nos possibilitar a vida eterna, para nos dar a possibilidade. Agora, quem vai decidir se nós vamos à vida eterna ou não, somos nós mesmos. Entende? Deus não vai obrigar ninguém para a vida eterna, vai fazer o que é certo. Pelo contrário, ele vai fazer de tudo para você ir. Mas se não conseguir, ele vai aceitar a sua decisão, mesmo que seja contra dele. Mesma coisa temos que ser nós como pais. Nós não podemos querer colocar nossa decisão em cima do filho. Ah, mas ele mora comigo, tem que. Não, você não é dono dele. Ele não é teu escravo. Você não tem o direito da ordem nele. Ele é livre. Ele tem que ter essa decisão dele. É ele quem vai decidir se ele vai, como é que fala? Se ele vai fazer tal coisa, não. Não é você que decide. Não é você que decide se teu filho vai ser homossexual ou não. Não é você que decide com quem teu filho vai namorar, o que ele vai fazer, que roupa ele vai vestir. Não. É ele que tem que decidir. Ele é racional. Ele sabe muito bem raciocinar. Ele sabe tomar as decisões dele. Você não tem o direito de impedi-lo. Você pode guiá-lo e orientá-lo, mas não obrigá-lo. São duas coisas diferentes. Lembre-se disso. Pôr um filho no mundo não é fácil. Portanto, não façam o que é errado. Não se deixe levar pela coisa errada. Porque, como está escrito na Bíblia, a carne ela é fraca. E nós, se deixarmos levar pela carne, a gente se afunda no pecado, nas trevas e perde a vida eterna. Não esqueça disso. E o carnaval é a carne. Então, não comemore o carnaval se você é um cristão. Não vá para bloco de carnaval, não vá para a sambódromo, não vá. Fique na sua casa, que é o melhor que você faz. Tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que o Senhor possa, neste momento, abrir a minha mente das pessoas que estão me ouvindo e todos que estão inscritos no meu canal. Que todos nós possamos absorver e aprender e pôr em prática tudo que ouvimos aqui. Que todos aqui não sintam nenhuma vontade de comemorar carnaval, pelo contrário, que só sintam a vontade de comemorar o que é de Deus. Que não venham fazer algazarra, mas sim somente coisas para Deus. E que as pessoas possam não confundir algo que parece ser para Deus, mas não é. Tá certo? E que possamos todos servir a Ti, somente a Ti, e a Ti serviremos para sempre. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, e não esqueça, toma cuidado. Às vezes tem movimentos que falam que é para Deus, que é para Jesus, que é para Cristo, que é para o Espírito Santo. Mas toma cuidado, muitas vezes não é. Né? Então, às vezes a gente vê movimentos, as pessoas pensam que está coisa para Deus. Que nem, por exemplo, a marcha para Jesus. É uma coisa que é para Deus? Diretamente não, irmãos. Por que não é diretamente? Porque, mesmo que chame-se marcha para Jesus, nenhuma coisa que seja para Deus, ou para Jesus, ou para o Espírito Santo, deve ser feito na algazarra que eles fazem lá, naquele som absurdamente alto. Percebe-se que a marcha para Jesus é uma imitação do carnaval? Hum? Carro alegórico, só que trio elétrico, né? Igual, é mais parecido com o carnaval da Bahia, lá, trio elétrico, né? Aquela marcha. Você entende? Você vê que a maioria das igrejas nem participam dela. Por que não participa? Porque não concordam. Simples.
A marcha é uma coisa legal, já tive lá várias vezes. Tudo bem, é algo que é para Jesus? Pode até ser que haja boa intenção, mas não é com essa algazarra que a gente vai chamar a atenção de Jesus, né? Porque muitas vezes o que Deus Jesus quer é as músicas mais tranquilas, aquelas músicas com letra, com melodia, tocada com piano, violão, né, até mesmo uma viola, mas nada de guitarra, bateria, isso aí já perde completamente a direção da música. As músicas de Jesus é uma música mais tranquila, mais calma, mais dócil. É pra você se sentir relaxado ao ouvir essas músicas, não mais acelerado. Compreende? E a altura da música também faz mal para os tímpanos, para os ouvidos. Deus não vai se agradar disso. É que nem a pessoa que acha que gritar é cantar. Você vê o caso da Chibotrufia, que é a personagem lá do programa X-Espírito, né? Interpretada pela atriz Florinda Mesa. Ela se acha a cantora mundial, né? Super cantora superstar. Só que para ela, cantar é gritar. Tanto é que ela grita de uma maneira que até dói a gente daqui, assistindo o seriado gravado, dói os tímpanos da pessoa. Você entendeu? Então não é para gritar. Você entendeu? Nós não podemos gritar dessa maneira. Cantar não é gritar. Cantar é você impor a melodia. Eu posso cantar baixo e fazer uma música bonita. Olha o exemplo, por exemplo, de Roberto Carlos. Roberto Carlos não tem nenhuma potência de voz, a voz dele é baixinha. No entanto, quem é ele? O rei da música. Se cantar fosse gritar, Roberto Carlos não era rei da música, né? Olha o Fábio Júnior. O Fábio Júnior também não tem potência de voz, mas tá ali cantando. Faz sucesso, né? José Augusto também não tem potência de voz, mas tá lá cantando, fazendo sucesso. Erasmo Carlos, então, não tinha nem voz para cantar. E tava lá fazendo sucesso por quê? Porque era afinado. O cantar é você ser afinado, é estar dentro da melodia, dentro do compasso. E não só você estar cantando, gritando, entendeu? Então toma cuidado, tem muita coisa por aí que parece que é de Deus, mas não é. Tá certo? E a Marcha para Jesus é uma imitação do carnaval. E aí tem também a parada gay. A parada gay é outra coisa que nós não devemos participar. Não é por preconceito. É por quê? É porque é algo feito para algo que começa a ter um parente gay e tudo mais, é algo que é feito contra os propósitos de Deus, pois Deus abomina o homossexualismo. Portanto, se ele abomina isso, eu não posso fazer parte disso, né? Eu tenho parentes que são homossexuais, né? Tive uma prima que já faleceu também que era. Porém, eu não vou, é, nem quis me chamar, vamos lá participar da parada aqui, não vou, nem por eles. Por que não vou? Porque eu não posso compactuar com algo que Deus não aprova. Entende? Deus não aprova o homossexualismo. Me desculpe qualquer homossexual que estiver me ouvindo, mas essa é a verdade divina. Procure na Bíblia que você vai ver lá, está escrito: homem não se entrega a outro homem como mulher. Compara-se o homossexual a estuprador, a pedófilo, assassino, a ladrão, feiticeiro. Tá entendendo? Está escrito que é abominável, que não herdarão os reinos do céu. Você entendeu? Então a gente tem comparado uma coisa com outra. Por quê? Porque essa é a verdade. Deus não aprova o homossexualismo. Por que que ele destruiu Sodoma e Gomorra? Porque eles estavam num nível muito alto de homossexualismo. As pessoas não entendem isso. Compreende, queridos irmãos? Então, e se você quer uma prova, o que que eles queriam fazer com os dois anjos que estavam na casa de Ló? Abusar deles sexualmente. Ló tentou entregar as duas filhas virgens dele para eles, para fazer que eles bem queriam com as meninas, para não tocarem naqueles homens, né? Porque Ló sabiam que eram anjos, mas eles se negaram a receber duas moças virgens para abusar de dois homens. Querer fazer sexo com dois homens. Você percebe a situação?
Então Deus pegou e destruiu aquela cidade por conta disso. Entende? A maldade lá era muito alta. Então é isso, queridos irmãos. Vamos aproveitar e servir somente o que é de Deus e comemorar somente o que vem de Deus. Se é a Páscoa, tudo bem, nós podemos transformar a Páscoa em algo para Deus. Se é o Natal, podemos transformar em algo para Deus. O finados podemos transformar em algo para Deus. O Carnaval também nós podemos. Vamos fazer o quê? Ao invés de desfilar para fazer escola de samba, por que que você não faz, junto com teus filhos, um pequeno desfile dentro da sua casa, em vez de escola de samba, carnaval, né? Fazer desfile das músicas de Deus. Pega o inário da sua igreja e faz um desfile, entendeu? E faz um desfile de carnaval. Faz na sua casa. Então, mas não com biquíni, com roupa, não. Com roupa normal. É, dance as músicas de Deus, se for o caso. Não tem pra onde dançar. Ali, passarela. Faz e falando sobre Deus ali, né? E não o carnaval do mundo. Tá certo? E outra coisa, antes que eu fale outra coisa, eu não estou criticando a Marcha para Jesus, é um movimento muito legal. Só que, infelizmente, tem muita coisa errada ali também, né? Começando pelo barulho que é alto demais, você não consegue nem curtir. Ter uma ideia, eu não conseguia. Quando eu fui, eu ficava longe dos carros igual, porque não dava pra chegar nem perto. Eu não quero ficar surdo. Eu passo mal com barulho. Entende? Então, louvar a Deus é uma música mais tranquila e não barulho, gritaria. Entendeu? E não barulho, gritaria. Louvar a Deus é outra coisa. Nós temos que louvar para sentir paz, tranquilidade e não ficar mais acelerado. Entendeu? E não ficar mais acelerado. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Tá bom? Grande abraço a todos, queridos irmãos. E é isso. E Deus abençoe a todos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tá bom, queridos irmãos? Que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Um bom fim de dia para vocês. E se alguém que estiver trabalhando, que Deus traga para casa em segurança. Tá bom? Que assim seja. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.